O clã Uzumaki é um dos mistérios mais intrigantes da franquia. O desaparecimento deles foi atribuído a muitos fatores, mas com desenvolvimentos recentes do mangá de Boruto, é muito provável que os segredos desse clã sejam revelados em breve. Afinal, é o clã de origem do personagem principal, o que pode explicar por que seu destino contém tantas reviravoltas emocionantes. Nas palavras de Shiki Otsutsuki, o destino é prescrito pelos genes. Isso pode explicar por que o sangue Uzumaki tem influenciado tanto o destino do protagonista. Hoje descobriremos sua conexão com os Otsutsukis, a verdade por trás do desaparecimento deles e como Boruto cumprirá o destino inacabado dos Uzumaki. O clã Uzumaki foi outrora um clã proeminente na Terra dos Redemoinhos. Seus membros eram conhecidos por terem cabelos vermelhos brilhantes e uma força vital e chakra incrivelmente fortes. A maioria dos membros conhecidos após a dispersão do clã começou a residir na Vila da Folha. Eles também são descendentes de Ashura Otsutsuki, o que os torna parentes distantes do clã Senju. Devido a essa relação, mantiveram laços estreitos, com membros às vezes casando entre os clãs, como Hashirama Senju e Mito Uzumaki. Após o período dos estados combatentes, os Senjus simbolizaram sua amizade com o clã Uzumaki, adicionando seu emblema aos uniformes do Junin de Konoha. A aliança entre Konoha e os Uzumakis era realmente forte, mas apesar dessa amizade, o clã foi totalmente dizimado muito antes do início da série. A razão, conforme mencionada no material canônico, sugere que outras vilas temiam os poderes extraordinários dos Uzumakis. Eles eram conhecidos por suas enormes reservas de chakra e maestria em Fuinjutsu, técnicas de selamento. Essa combinação potente os tornava uma força formidável, colocando medo nas outras vilas. No entanto, o que torna essa possibilidade pouco convincente é o fato de que os nomes das vilas exatas nunca foram mencionadas explicitamente. É implícito que nações rivais orquestraram um ataque conjunto para eliminar a ameaça Uzumaki. Mas dizer que um evento tão grande na história foi deixado sem registros ou testemunhas oculares não faz o menor sentido. É por isso que o clã é um dos grupos mais misteriosos da história. Os poderes que eles desenvolveram são considerados os mais perigosos de todo Naruto. A força vital deles os tornava capazes de se tornarem Jinchurikis das poderosas bestas com caudas, que possuíam o poder de destruir vilas inteiras. Mesmo que nenhum outro membro do clã tivesse afinidade para lidar com o chakra das bestas com caudas, isso torna os genes Uzumaki excepcionalmente únicos em todo o mundo shinobi. Mas isso não é tudo. Eles criaram o jutsu de selamento mais forte de todos os tempos, conhecido como o selo consumidor do demônio da morte, ou o ceifador da morte. Literalmente permitia eles selar a alma de qualquer oponente ou invocar um Shinigami ou um deus da morte do submundo, em troca de sacrificar sua própria vida. Mas essa habilidade tinha o potencial de falhar até o ciclo de ressurreição kármica dos Otsutsuki. Nenhum outro clã estava no nível de genialidade que eles tinham alcançado, e isso torna ainda mais difícil acreditar que eles foram destruídos por um ataque conjunto de clãs inferiores de várias vilas. Os únicos sobreviventes foram as pessoas que não estavam presentes na Terra dos Redemoinhos quando o massacre aconteceu. Você ficaria chocado ao saber como a relevância deste clã ainda impacta a trama da história. Em primeiro lugar, é o clã de origem dos personagens principais de ambas as gerações, Naruto e Boruto. Você não acha estranho que haja tão poucas informações disponíveis sobre o próprio clã dos protagonistas? Sempre que uma trama secreta como essa aparece em mangás shounins, geralmente há algumas reviravoltas surpreendentes a caminho. Sem mencionar que os primeiros humanos a se tornarem Otsutsukis são ambos Uzumakis também. A evolução de Boruto e Kawaki os tornou os primeiros Uzumakis a se tornarem Otsutsuki, o que pode novamente ter algo a ver com os poderosos genes desse clã. Embora Kawaki não fosse um Uzumaki ao nascer, a onipotência lhe deu esse título, o que foi suficiente para manipular seu destino convincente. Agora, aqui está algo realmente interessante. Lembra como a posse do sangue Uzumaki permite que seus membros possuam criaturas monstruosas gigantes, como as bestas com caudas? Bom, algo semelhante aconteceu com Code, que surpreendentemente sobreviveu ao experimento Karma. A cor do cabelo dele sugere que ele tem ligações com o clã Uzumaki, e se essa teoria for verdadeira, então todos os portadores de Karma seriam tecnicamente membros Uzumaki, enquanto os genes desse clã forneciam níveis enormes de reservas de chakra e força vital aos seus membros. Seu destino não era diferente.
Todos os membros dos Uzumakis parecem ter feito algo grande em suas vidas, com Boruto atualmente lidando com o destino mais poderoso de todos. Não pode ser coincidência que os Uzumakis receberam o papel de salvar o mundo inúmeras vezes, o que novamente reforça a sua importância vital. O desaparecimento desse clã não é o único mistério intrigante da franquia. Existem muitos eventos em que não recebemos uma explicação adequada. Por exemplo, a morte de Hashirama Senju. Acreditamos que ele morreu de causas naturais em algum lugar desconhecido, mas não foi fornecida nenhuma explicação, e nenhum corpo de Hashirama foi mostrado. Quão provável é que os escritores esqueçam de registrar o fim de um legado shinobi tão proeminente? Isso novamente deixa outra porta aberta para a nova geração nos fornecer uma resposta sutil a esses mistérios. A entrevista supostamente feita por Kishimoto, que confirma praticamente o retorno dos Uzumakis, sugere que devemos apenas esperar. Não são apenas os Uzumakis ou Hashirama que permanecem como mistérios. Há também outros pontos da trama não explicados, como Josin, o deus da destruição, e os Otsutsukis desaparecidos, cujas tabuletas foram misteriosamente quebradas. Temos a declaração de Momoshiki, que diz que os Otsutsukis que se tornaram deuses mudaram a história da humanidade. Aqui as coisas tomam um rumo interessante. O clã Uzumaki poderia ser uma vítima desses deuses Otsutsuki, e há muitas pistas sólidas que apoiam essa possibilidade. Eles eram os únicos capazes de invocar seres espirituais de outros mundos na história. No episódio 365 de Naruto Shippuden, havia um total de 27 máscaras demoníacas presentes no templo Uzumaki, o que significa que um total de 27 tipos diferentes de Shinigamis poderiam ser invocados pelos Uzumakis, sem mencionar que Shinigamis são deuses da morte, e já que esse clã desenvolveu uma forma de contatar tais Demirgos, isso apenas sugere que eles possuíam algum segredo que ninguém conhece. Isso significa que eles conseguiram de alguma forma obter artefatos Otsutsuki que contêm os segredos de algumas de suas técnicas. Existem algumas pistas da nova geração que indicam que os Uzumaki realmente encontraram alguns vestígios sobrenaturais. Em primeiro lugar, o Yokai, que foi criado para replicar as técnicas secretas de Kaguya através do selo Goten. Ele tem uma origem realmente muito interessante. O Yokai foi criado pelo pai de Sumir, o Tanuki Shigaraki, um cientista que trabalha para a organização secreta HUT, liderada por Danzo Shimura. Sasuke especula que Danzo pode ter adquirido parte de seu conhecimento de antigos pergaminhos Otsutsuki. Essa teoria surgiu durante a investigação de Sasuke sobre vários mistérios envolvendo o clã Otsutsuki. No romance Naruto Shuen, ou Konoha Shiden, é mencionado que Danzo acreditava que os pergaminhos contendo os segredos do Jutsu de ressurreição poderiam ter se originado dos restos de um clã perdido. O clã perdido aqui pode ser uma referência aos Uzumakis, já que o Edo Tensei e o selo do Deus da Morte estão relacionados ao mundo dos mortos. Assim podemos concluir que o clã Uzumaki conseguiu obter alguns artefatos Otsutsukis únicos, o que pode ter alarmado os deuses Demirgos. Os Otsutsukis desaparecidos que serão introduzidos mais tarde na história podem ter algo a ver com o desaparecimento desse clã. Mas antes de prosseguir, há outra pista do mangá de Boruto que indica que os Uzumakis realmente roubaram os poderes dos Otsutsukis. No capítulo 75, o termo Shinjutsu foi introduzido como uma referência a todas as habilidades baseadas em chakra usado pelos Otsutsukis, deixando claro que Ninjutsu e Genjutsu são apenas uma versão diluída de alguns Shinjutsus. Acredito que essa divergência foi criada para nos ajudar a entender como os Uzumakis utilizam os artefatos Otsutsuki. Eles alteraram o Shinjutsu para Ninjutsu, tentando replicar suas habilidades originais. Foi assim que tiveram sucesso em fazer contratos com demônios do submundo, como os Shinigamis, um campo que nenhum outro Otsutsuki demonstrou alcançar. A dica mais recente que indica que o clã Uzumaki ainda é relevante na história está relacionada a Boruto, especialmente ao seu novo poder. E o nome dessa técnica sugere que pode ser do clã Uzumaki, com Uzu significando vórtice e o O significando príncipe ou menino. O último capítulo mostrou o poder do Zorrico, que pode literalmente destruir qualquer oponente em um piscar de olhos. Ele utiliza o chakra do planeta para se carregar, e quanto mais tempo o usuário leva para carregá-lo, mais furioso o Rasengan se torna. É uma variação do Rasengan que foi originalmente descoberto por Ashura Otsutsuki e posteriormente desenvolvido por Madara. Portanto, é muito provável que essa variante destrutiva do Rasengan tenha sido refinada pelos Uzumakis há muito tempo, e essa pode ser uma razão pela qual eles eram tão ameaçadores, a ponto de um massacre completo ter se tornado necessário.
Voltando à declaração de Momoshiki, ele estava definitivamente se referindo aos deuses Otsutsukis que mudaram a história da humanidade, e não aos Otsutsukis comuns. A razão para mencionar isso é que os Uzumakis deveriam ser capazes o suficiente para lidar com os Otsutsukis normais, já que suas técnicas de selamento literalmente prendem a alma do oponente. Isso significa que eles poderiam ter sido uma dor de cabeça para todo o clã Otsutsuki, o que poderia ter forçado o deus Otsutsuki a mostrar sua ira. Para entender qual teoria faz mais sentido, vamos analisar os emblemas Otsutsukis da dimensão das 10 caudas, que foram misteriosamente destruídos. Pense na razão pela qual alguém destruiria esses selos. Poderia ser por inferioridade ou ciúmes de Shiki Otsutsuki, mas isso contradiz sua história canônica, então vamos descartar isso. Em vez disso, podemos considerar razões que naturalmente levariam à destruição desses selos. Bom, cada outro Otsutsuki cujo emblema foi mostrado nessa dimensão estava vivo, morto, selado ou transformado em karma. Isso significa que para que esses selos se rompam, algo além dessas condições deve ter ocorrido. Isso nos leva novamente à declaração de Momoshiki, que menciona múltiplos Otsutsuki se tornando deuses. Os emblemas poderiam simbolizar a vida mortal de um Otsutsuki antes da divindade e a transcendência do ser para uma forma mais avançada, o que automaticamente destruiria esses selos. A razão para acreditar nisso é que os Otsutsukis podem ter que manter sua ascensão à divindade em segredo. Talvez por algumas razões a tecnologia de Amado seja surpreendentemente semelhante à dos Otsutsuki, o que significa que ele deve ter roubado a tecnologia deles para construir seu sidebox, algo similar ao que o clã Uzumaki fez, mas de uma maneira não científica. Em resumo, os Uzumakis poderiam ter sido destruídos pelos deuses mencionados por Momoshiki, e esses deuses não eram outros senão os Otsutsuki, cujos painéis foram destruídos. Eles devem ter então alterado as memórias das pessoas com a onipotência para fazer parecer que os Uzumakis morreram em algum conflito nacional. Agora sobre a onipotência que conecta os grandes mistérios da franquia. Se você viu como essa habilidade funciona nas vítimas, ele literalmente faz com que elas acreditem em uma realidade diferente, como se tivesse vivido os eventos falsos que lhe foram impostos. Em palavras simples, a onipotência injeta novas memórias no sistema de crenças da pessoa. É por isso que Sasuke e Shikamaru tiveram que confiar em Boruto apenas para resistir aos efeitos do feitiço. Sem confiança, eles nunca sairiam da bolha de falsas memórias construídas pelo poder divino. Por isso podemos concluir que até mesmo os deuses que reescreveram as memórias da humanidade após destruir os Uzumakis devem ter certificado de que todos colocassem a culpa no conflito nacional pelo desaparecimento dos Uzumakis. Mas agora parece que os segredos desse clã serão revelados em breve por aquele que tecnicamente perdeu sua identidade Uzumaki. Os acessórios de Boruto também têm uma forte semelhança com os Uzumakis, especialmente esse colar do pescoço. Uma pergunta que você pode estar se fazendo é como ele conseguiu esses acessórios especiais. Bom, ele pode ter visitado algum templo Uzumaki abandonado, onde ele encontrou essas coisas, ou pode ter sido Orochimaru ou Koji, que lhe deram esses acessórios. O papel de Orochimaru também pode ser vital quando se trata de lançar alguma luz sobre o clã perdido. O episódio 365 de Naruto Shippuden nos mostrou Orochimaru entrando no templo Uzumaki para pegar a máscara do demônio. Era o mesmo episódio em que 27 delas foram mostradas. Ele era o único personagem que usava essa máscara ao invocar o Shinigami. E considerando que ele tinha um conhecimento completo sobre o templo Uzumaki, parece que ele deve saber algo mais, sem mencionar que seus jutsus são muito semelhantes ao dos Otsutsukis. Em termos de mecânica, significa que ele pode saber como o Shinjutsu pode ser transformado em ninjutsu, ou a arte de criar grandes jutsus do zero. Acho que são as habilidades para diluir o Shinjutsu que fazem dele uma peça importante no enredo futuro da história, apenas porque Kishimoto introduziu um rival em ciência para ele, que é Amado. E julgando pelo andamento da história, ambos os gênios poderiam trazer um avanço na ciência e tecnologia de outros mundos. Há uma série de pistas indicando que Boruto foi treinado pelo Mestre das Cobras durante o salto temporal. Então a possibilidade de Orochimaru narrar a história do clã perdido de Boruto para ele certamente não está fora de questão. O pai de Mitsuki havia até contado ao seu filho sobre o selo Byakugou, e como ainda há tantas coisas sobre isso que ainda não são compreendidas. Isso levanta a possibilidade de um possível ângulo Otsutsuki para uma das técnicas mais misteriosas da obra. O selo Byakugou poderia ter um mecanismo semelhante ao selo Karma,
considerando seu fator de cura e outras coisas. Em resumo, o papel dos gênios e intelectuais poderia ser construir uma ponte entre o mundo dos Otsutsuki e o mundo dos Shinobis, com o clã Uzumaki atuando como uma dessas pontes devido à sua história secreta e genética única. Outra grande pista para a expansão do clã Uzumaki pode ser encontrada no mangá de Matsuto, onde vemos o símbolo original desse clã. Na verdade, são duas espirais separados, o que pode ser uma referência direta ao título da série, Two Blue Vortex, e a história de dois Uzumakis fazendo a diferença no mundo com sua excepcional composição genética e destino predestinado. Cada Uzumaki deve enfrentar um destino grandioso, e isso tem acontecido com Boruto e Himawari. Existem outros pontos do enredo que podem ser transformados em possíveis pontes entre os Shinobis e os Otsutsukis, como no caso de Hidan, que envolve uma criatura fantástica conhecida como Joshin. É muito provável que esse deus de Hidan seja um dos deuses Otsutsukis que visitaram o planeta. E não é só isso. A morte de Hashirama pode até ter sido causada por algum Otsutsuki que então pediu ao seu deus para fazer a humanidade esquecer o evento principal. Se existem alguns Otsutsukis ou deuses em geral que estão fazendo alterações na história dos Shinobis, deve haver alguém com o poder para detê-los. Caso contrário, a linha do tempo de Boruto nunca se livraria das inconsistências. Mas olhando para o quão poderoso a habilidade da onipotência é, parece não haver como alguém superar isso. Infelizmente, isso significa que Boruto sempre permanecerá um criminoso aos olhos de todos, mas felizmente para ele, seus pais podem reconhecê-lo, já que estavam presos em outra dimensão quando a realidade mudou. Mas o que vocês acham de tudo isso? Será que faz sentido? Será que o clã Uzumaki estava envolvido há muito tempo com os Otsutsukis? Se for, vai ser um grande plot twist para a história. Principalmente porque envolve os dois protagonistas de duas gerações diferentes, Naruto e Boruto. Mas comenta aí o que vocês acham. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui.